Ô, Vamp, o São Paulo saiu do sonho do Marcos Leonardo e foi pro Rigoni. Vamos lá, o Rigoni no São Paulo, ele entregou. Teve até uma boa passagem pelo São Paulo. Agora, as últimas passagens dele por clubes foram ridículas. A última, inclusive, o Rigoni estava no futebol mexicano, ele tinha 18 jogos, um gol e uma assistência. Um gol e uma assistência. Aí o São Paulo, é o que eu falo, aí é para deixar o torcedor puto mesmo. Porque o torcedor, pô, vamos, sonha, Marcos Leonardo, então nem toque no assunto. Mas aí toca no assunto Marcos Leonardo, diz que tem grande chance de contratar Marcos Leonardo, de empréstimo, jogador de nível de seleção brasileira. E aí quem joga no São Paulo? Quem vai ser contratado? Um cara que em 18 jogos no futebol mexicano, ganhando 1 milhão de salário, faz um gol e dá uma assistência, pô. Aí é o que eu falo, aí o torcedor vira chacota dos amigos, dos rivais, porque pode queimar minha língua o Rigoni, tá? Mas a fase era muito ruim para ser um jogador, para ser visto, para resolver o problema dos desfalques, Vamp. De repente a condição que o time tem é essa, né, Tico? Financeiramente é. O que me surpreende, não só em relação ao São Paulo, mas outras agremiações que têm dificuldades financeiras, de não ir publicamente falar, ó, estamos endividados, no momento não podemos trazer jogadores caros, que são caros para comprar o elenco, porque temos dívidas a pagar, a quitar. Né? A nossa condição é essa, para que o torcedor entenda. Porque aí, você viu, aí, tudo bem, rede social hoje, tudo. A gente viu aí que a rede social fez com que o São Paulo fosse contratado. Estava vendo o São Paulo dando entrevista, agradecendo a torcida do Atlético, que ele não foi a primeira opção. Era o outro treinador lá argentino. Ele foi da coletiva, agradeceu a torcida do Atlético Mineiro por entrar na rede social e pedir o nome dele. E aí vem os memes, redes sociais também, Marcos e Leonardo, pegaram a foto do Marcos, goleiro e Leonardo cantor. Alguém, estou fazendo um exemplo, pode vir à tona e falar, contratações aqui não dá. Por isso que eu até falei aqui com um tom de brincadeira, mas é verdade, às vezes o Transferban, mesmo pro Corinthians, deve ter sido até bom, porque não aumentou a dívida. De repente ia pegar 4, 5 jogadores, a gente sem condições de pagar. E quando pega, às vezes não é ao nível, à altura, ainda paga caro. Aumenta só a dívida. Então, em relação a gente está falando do Marco Leonardo, era algum diretor, presidente do São Paulo, ali não falta diretores, vinha à tona e falou, ó, nunca passou por nossa cabeça isso, ou se passou... Oi? Não, nada, mano, pode continuar. Ou se passou, mas a gente não vê ninguém falando isso. Ninguém vê falando. As condições, não é só no São Paulo, não. Em outras agremiações também. É meio broxante pro torcedor, né? É broxante, porque eu concordo quando o Mauro, todo mundo aqui falou, pô, não dá pro São Paulo contratar um Marcos Leonardo da vida com o dinheiro que tem. Mas então não alimenta o sonho do torcedor, porque o torcedor também, a gente sabe que o torcedor é passional. Aí alimenta o sonho do cara com o Marcos Leonardo. Vem parar o Rigoni. Se sabe que o Marcos Leonardo... aí eu me pergunto isso, Mauro César Pereira. O que o São Paulo achou que ele ia conseguir? Porque me parece que a negociação que o São Paulo estava tentando fazer, eu até já perguntei aqui para o Kaique, ver se ele me passa, né, aqui, é que o São Paulo não pagaria praticamente nada. Ó, o Al-Hilal, você pagou 40 milhões de euros, eu não vou comprar. Você paga tantos milhões de reais por mês para ele de salário, eu não vou pagar. Eu só quero usar o jogador. Eu nem falei isso porque foi o que eu li, mas o Kaique está me respondendo aqui. É isso mesmo, o São Paulo não queria pagar nada. Aí só pode ser sacanagem. Então eu vou lá no Al-Hilal e vou chamar ele para jogar no time do Monte Líbano, dos meus amigos ali na Lagoa, no Rio de Janeiro. O Vampeta vai levar para jogar no Operários, aí em São Paulo. Se é para não pagar nada. Como é que pode, Mauro, aí é sério, uma diretoria achar que vai ter um dos atacantes mais cobiçados hoje do futebol mundial, porque ele deve estar ali entre os 20
mais cobiçados do futebol mundial hoje? 30. Para não pagar nada. Nada. Obrigado, Al-Hilal. Você pagou 40 milhões de euros, você fica pagando para ele uma fortuna por mês e ele vai jogar no São Paulo. Parece até piada, Mauro. Eu nem falei no ar, porque eu tinha lido isso, mas eu queria que o Kaique me confirmasse. Mas é isso mesmo. O São Paulo queria um atacante super cobiçado, super valorizado no mercado, um dos destaques da Copa do Mundo de Clubes, que foi um destaque no jogo contra o Manchester City. De graça. Parece piada, mas não é. Pois é, eu vi gente tratando assim, não, São Paulo tentou, fez o que podia. Não tinha nem que ter tentado. Se não tem condição, não tenta. Sabe? Eu acho que expôs o clube a uma situação de desgaste, né? Ofereceu aos rivais do São Paulo, torcedores, né, oportunidades de tripudiar, que lógico que vai ter isso, né? Não tem jeito. Muita gozação, muito meme, muita piada, enfim. Acho que o São Paulo errou nessa aí. Não adianta tentar. E essa história que o jogador vai jogar de graça, porque ama o clube. Eu já falei aqui, isso aí parece muito o Flamengo do começo do século, sabe? Flamengo virada do século. Sempre com problema, dívida crescente. Aí, de repente, fulano é rubro-negro, quer jogar no clube e tal. E o torcedor fica com esse lado emotivo, acreditando nisso. Relação profissional, gente. Relação profissional. Você tem condição? Tem. Não tem, não tem. Você vai... E o São Paulo, assim, o São Paulo tem 2 centroavantes. Tem 3 machucados, mas tem 2 centroavantes. Não são os ideais? Sim, porque o momento do clube financeiro não é o ideal. Então o time também não é o ideal. É isso. Para arrumar a casa, você tem que fazer um esforço. Esse esforço não está sendo feito na medida ideal, me parece. E outra, né, Mauro? Pode ter sido até prejudicial para o jogador, porque o jogador pode ter deixado de negociar com outros clubes, né? Porque foi avisado que o São Paulo gostaria. Quando chega para não oferecer nada. Mas aí é responsabilidade do atleta, né? Ele sinalizou, quando sondado por outros clubes, ele sinalizou que queria jogar em São Paulo, no São Paulo. Ok, beleza, boa sorte aí, garoto. É isso. Simples assim. Aí a questão é dele, né? Ó, só trazendo aqui o que disse a reportagem do UOL, tá? Que terça-feira foi um dia de reuniões, né? Que começaram aí às 8 horas da manhã e tiveram duração até às 3 horas da tarde. Imagina o árabe, meu amigo, puto, que ele ficou de 8 até as 3 horas da tarde para ouvir isso no final. E aí foram mais de 10 reuniões, das quais participaram dirigentes do São Paulo, dirigentes do Al-Hilal e o técnico Simone Inzaghi. As discussões foram acaloradas e muitas vezes fugiram do inglês para o árabe no momento de discussões mais quentes. O Al-Hilal argumentava que o São Paulo precisaria pagar alguma coisa pelo jogador, fosse salário ou uma compensação pelo empréstimo, e quando ouviu a negativa do São Paulo, os árabes, como eu disse aqui, se irritaram e disseram: vocês não querem pagar nada, mas querem o jogador. O São Paulo lembrava durante vários momentos das reuniões de que os árabes já sabiam das condições do clube desde o início. É muito louco, né, o velho Vamp? Também o São Paulo. O que o São Paulo estava achando, gente? Eu nunca vi isso na vida, de um clube ter um jogadorzaço sem pagar nada, Vamp. É tipo assim, podia tentar uma coisa dessa se visse que o jogador estava escanteado, que o jogador não estava jogando nada, não tinha proposta nenhuma e estava lá preso. Aí tudo bem, deixa ele aqui, que eu tento botar ele com ritmo de jogo de novo para você. Mas não, tentando isso com um cara que eu mesmo queria ver na seleção brasileira, Fábio. Isso você vê que o cara tá, assim, jogou outro dia um Mundial de Clubes, aí a gente tava vendo aí os jogos na televisão, foi um dos artilheiros do Mundial de Clube, e aí você senta para negociar, vem aqui, eu quero sua mercadoria, mas não vou te pagar não. Ele vai me servir aqui, a não ser se, você tá certo, se ele tivesse lá jogado para escanteio, sem oportunidade, bota aqui, e vou botar para jogar aqui no clube, a gente paga metade do salário, mas se ele for vendido
Apareceu alguma proposta durante esse tempo que ele está aqui, uma taxa de vitrine. Tem isso, os clubes fazem isso. Eu vi que o Robert Renan, que hoje está no Vasco, ele teve isso lá no Inter, quando ele foi para o Internacional de Porto Alegre. Né? Mas jogar um atleta desse nível, querer sem pagar nada, é um absurdo, né, Tico? É muito. É muito louco, é muito louco. E aí é o que eu falo. Para mim é sacanagem com o torcedor do São Paulo. Porque o torcedor ele faz papel de palhaço. O torcedor ele faz papel de palhaço por causa de diretorias que acham que o São Paulo é recreio, pô. Não dá para levar a sério, não dá. Aí o torcedor alimenta o sonho. Aí o torcedor, eu mesmo falei aqui, gente, quando falaram que as negociações estavam muito avançadas, eu falava, gente, muda o patamar do São Paulo. O São Paulo passa a brigar ainda mais pelo título da Libertadores se tiver Marcos Leonardo. Se eu estava falando isso aqui, eu sei que eu sou meio exagerado também, mas imagina o torcedor. Imagina o torcedor do São Paulo que estava, caramba, Marcos Leonardo tá perto. Foram vários os amigos meus torcedores do São Paulo que falavam, será que o Marcos Leonardo vai vir mesmo? Há quanto tempo, pô, que não vem um jogador dessa dimensão? Veio o Lucas recentemente, mas já estava mais pro final da carreira. Marcos Leonardo não, ele tá no auge. Aí vem o Rigoni, pô. Aí vem o Rigoni, aí o clube vira piada dos rivais. O torcedor ele tem que ficar muito puto mesmo. Tem que ficar brabo mesmo. Agora, é a realidade do São Paulo? É. Mas então que não prometa para o seu torcedor que vai fazer investimentos que não pode fazer. E aí acontece uma situação como essa de prometer ou deixar que está muito perto do Marcos Leonardo e vira o Rigoni. Agora, sobre o Rigoni, Mauro, você espera alguma coisa? Lembrando que os últimos clubes ele teve passagens bem apagadas, mas pelo São Paulo foi bem, né, Mauro? Foi bem com o Crespo. A expectativa do São Paulo é que ele volte a jogar no bom nível, como atuou em alguns momentos com esse treinador. É a contratação possível para o São Paulo. É o que o São Paulo pode fazer, trazer jogadores desse nível. Para trazer jogadores mais caros, de um outro nível, tem que ter dinheiro. O São Paulo hoje não tem dinheiro. Então, é uma contratação ok, né? A tentativa de repor aí o elenco, algumas posições e reforçar o elenco. Vejamos aí se ele vai retomar uma boa fase jogando pelo São Paulo. O Cédric também chegou depois de muitas lesões, eu mesmo não acreditava que ele conseguisse ter sequência, e está conseguindo. Tem jogado, não é excepcional, mas está jogando. Então, são tentativas assim que o São Paulo pode fazer e deve fazer. E não ficar buscando jogadores que ele não tem como pagar nesse momento da sua história e buscar, sim, uma recuperação, uma reestruturação para ter condições, aí sim, de brigar no mercado por jogadores maiores como a torcida gostaria. E aí é aquilo que a gente fala tanto, né? Que o torcedor fica ainda mais revoltado. São Paulo mostrando aí essa desorganização, o São Paulo aí virando chacota, muitas vezes do rival, e aí o Palmeiras, por outro lado, embolsando ainda mais dinheiro, né? Porque o Palmeiras gastou 700 milhões de reais, tá? Agora na janela. Palmeiras gastou, na janela não, no ano. Palmeiras gastou mais de 700 milhões de reais em reforços. Mas o Palmeiras, ele acaba ganhando de forma indireta uma baita de uma quantia agora, o velho Vamp. Palmeiras vai ter mais dinheiro entrando sem nem ter esperado. O Palmeiras já faturou cerca de 22 milhões de reais com o Kevin, né, que se transferiu aí do Shakhtar Donetsk da Ucrânia para o Fulham da Inglaterra. E agora o Palmeiras vai aumentar ainda mais a sua receita com a venda do Wesley, tá? Que está no Internacional, por 16 milhões e 700 mil reais. O Wesley foi vendido pelo Inter ao Al Rayyan do Catar por 8 milhões de dólares, 43 milhões e 600 mil reais. O clube gaúcho vai ficar com 50% do valor, 21 milhões e 800 mil reais, e o restante foi para o Palmeiras, ou seja, 16 milhões e 700 mil reais para o Palmeiras. Com os valores recebidos pelo Kevin e agora pelo Wesley, o Palmeiras ultrapassou a marca de 700 milhões de reais em vendas nessa temporada. Olha isso!
Palmeiras gastou 700 milhões, mas agora já bate 700 milhões também de receita, Vamp, que recebeu. Você vê aí a organização, né? O planejamento do clube. Então, você vê aí, né, essas notícias pipocando. Já o Corinthians lá, que ia pegar uma quirela lá na venda do Pedro, que joga na seleção sub-20, o presidente lá abriu mão e deu para os empresários. Palmeiras organizado, não precisa, né? O Danilo, que hoje joga no Botafogo, que saiu do Palmeiras, o Fula também ficou interessado. Se o Botafogo não topou vender, se vende o Danilo, ia sobrar também mais uma quirela pro Palmeiras. Né? Então, é um clube organizado, principalmente na sua divisão de base. Tem o João Paulo lá que cuida bem. O Palmeiras acabou de ser campeão de novo aí, sub-20 brasileiro, numa final contra o Red Bull. No ano passado foi campeão sub-20 também, diante do Cruzeiro. Então é um clube que vem se organizando, e a gente sabe que os times hoje europeus vêm, pega as joias da base e contrata. Então o Palmeiras tem muitos jogadores de base aí espalhados, né? Que a gente nem sabe, que às vezes nem jogou no time principal e são vendidos e pega valores aí que somou. Você bateu aí, eu tava vendo que o faturamento girou em torno de 1 bilhão, né, de reais esse ano. Ainda tem muita coisa para acontecer. Tem um brasileiro aí que título da premiação, própria Libertadores da premiação, ainda pode aumentar caso venha a conquistar, né, esses títulos. Né, Mauro? É aquilo que a gente fala sempre, é a diferença de organização. Porque muito se fala nos gastos do Palmeiras, né? Pô, o Palmeiras gastou, eu mesmo falei aqui. Porque muita gente diz, o Flamengo tá apelação esse ano. Eu falei, gente, mas tá bom. Mas o Flamengo gastou 277 milhões de reais com contratações. O Palmeiras gastou 700 milhões de reais. O Palmeiras gastou muito mais que o dobro do que o Flamengo nesse ano em contratações. Agora, por outro lado, é o planejamento desses clubes. Com esse dinheiro que vai entrar agora do Kevin e também do Wesley, o Palmeiras bate 700 milhões de reais com vendas de jogadores. Ou seja, tudo que ele comprou, tudo que ele gastou, ele ganhou. É aquilo que a gente fala da organização. Vendeu o Estevão, né, que foi uma fortuna. Vendeu alguns outros jogadores caros também, esse Palmeiras. E, por outro lado, tem aí, né, a situação agora de mais dinheiro entrando no caixa. Palmeiras e Flamengo, Mauro, a gente sempre fala isso, é a tendência de ser uma hegemonia por muitos anos, né? No futebol brasileiro. Talvez o Cruzeiro agora com o Pedrinho. Mas isso é uma consequência natural. Os dois clubes que têm mais dinheiro conseguiram vender atletas e faturar mais do que gastaram, mesmo tendo feito investimentos pesados, especialmente o Palmeiras, que investiu mais nessa temporada. É isso. Está organizado, faz o trabalho, você pode questionar uma troca ou outra, o valor de um jogador e tal, mas quando você tá equilibrado financeiramente, até na hora de vender o jogador, você tem uma condição muito melhor de negociação. Você pode chegar para o clube interessado e falar, não venda por tanto, não vou aceitar qualquer dinheiro, exigir mais. Agora o clube que está com a corda no pescoço, é o contrário, vende por qualquer valor que aparece, porque está desesperado para faturar, né? Precisa faturar para pagar as despesas básicas do seu dia a dia. O que está acontecendo é o ciclo natural das coisas. E os outros que têm que tentar se organizar para alcançar esse patamar. É muito simples, não tem muito segredo, né? E agora, no caso do Palmeiras também, são muitas contratações, porque fez uma reformulação mais pesada no seu elenco, né? O Flamengo compôs ali com mais alguns jogadores, o Palmeiras não, ele meio que mudou muita coisa no elenco, mudou muita coisa no elenco, né? E com isso acabou fazendo uma quantidade maior de contratações.